Nossa aula de hoje de ciências, nós iremos falar sobre separação de misturas, tá certo? Então, o primeiro momento, nós iremos saber o que é mistura. Mistura é formada por duas ou mais substâncias, sendo cada uma destas denominada componente. A classificação da mistura é fase, mistura homogênea e mistura heterogênea. Na fase, em uma mistura, é cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo ou uniforme. Mistura homogênea, toda mistura que apresenta uma única fase. E mistura heterogênea, toda mistura que apresenta pelo menos duas fases. Tá certo? Lembrando que na mistura homogênea, as misturas elas se juntam e mesmo assim vocês conseguem identificar cada uma, tá? O que vai ali naquela mistura, quais substâncias foram utilizadas. Essas são chamadas misturas não uniformes. Aí o processo, né, de separação de mistura, um deles é catação. Um método de separação bastante rudimentar, usado para separação de sistemas sólido-sólido. Baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação dos mesmos, separando-os manualmente. Aí nós temos o exemplo da catação do feijão, que muitos utilizam, não é isso? Outro é a peneiração, também bem conhecido, né, como tamização. Este método é usado na separação de sistemas sólido-sólido, onde um dos dois componentes apresente granulometria que permita que o mesmo fique preso nas malhas de uma peneira. Aí no caso nós temos aí a areia. Geralmente os pedreiros, eles quando vão construir uma casa, eles usam muito a peneira para peneirar a areia. Temos também a filtração, também muito conhecido, aplica-se na separação de misturas heterogêneas, do tipo sólido mais líquido e sólido mais gás. Consiste na passagem da mistura por um material poroso, ou seja, por um filtro. O líquido ou o gás passa pelos poros do filtro e o sólido fica retido, né? Quem nunca viu a mamãe filtrando o café? Lá no filtro fica todo o pozinho, porém, uma separação pela filtração não é perfeita, né? O café tá lá feito mesmo separando o pozinho, tá bom? Outra é agora a decantação. Esse é um método adequado para separar dois líquidos immiscíveis. A decantação possibilita a separação de um líquido e de um sólido em uma mistura heterogênea. Nesse tipo de decantação, o sólido se deposita no fundo do recipiente e o líquido é lentamente transferido para outro recipiente. No caso da mistura que a gente fez da areia com a água, lembram? Que a areia foi assentando, né? Ficando lá no fundo e a água por cima. Esse processo é feito assim, lentamente, até que toda a areia se deposite no fundo, no caso, e fique somente a água e aí vai separar o líquido do sólido. E por último, nós temos o processo de evaporação, né? Você já reparou quando alguém coloca água para ferver em uma panela? O que aconteceu com a água? Ela ferve e evapora. Se você deixar muito tempo no fogo, o que é que vai acontecer? A água vai desaparecer totalmente, evaporar, né? Por conta do calor, que a gente também já falou em outra aula, tá bom? E aí eu vou mostrar agora também outro exemplo de evaporação que acontece na natureza, que é o ciclo, né, da própria água, que acontece também a evaporação, tá bom? Agora vocês irão realizar as atividades de ciências. Qualquer dúvida, pergunta pro, tá bom? Caprichem!